Que a paz e o amor de Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Agradeço a Deus pela vida, pelas oportunidades. Agradeço a todos vocês que têm assistido aqui aos meus vídeos. O de hoje tem por título O Passe na Visão Espírita. O que é o passe? Desde os tempos mais antigos, a imposição das mãos é uma das fórmulas usadas pelas pessoas para auxiliar os enfermos ou afastar deles as más influências espirituais. Em muitos trechos da Bíblia, vemos Jesus e seus discípulos imporem as mãos sobre os necessitados, rogando a Deus que os curassem. Jesus fez largo uso dessa prática e disse que, se quiséssemos, poderíamos fazer o mesmo. Em minha época de criança, lembro-me da existência das chamadas benzedeiras, que nada mais faziam do que nos dar um passe, mas nós não conhecíamos ainda o nome correto, né? Porque antes do advento do Espiritismo, sabia-se pouco sobre a prática desse costume. Evidentemente que o Espiritismo surgiu há 164 anos, né? Na minha época de criança, são 60 e poucos anos só. Mas o que acontece atualmente o Espiritismo é mais estudado, mais conhecido, em virtude da facilidade que os meios de comunicação nos traz. Os fenômenos de curas eram envoltos em mistérios e tidos como acontecimentos sobrenaturais. Com a chegada do Espiritismo, os espíritos superiores explicaram o porquê das coisas. Ensinaram que as mãos serviam como um instrumento para a projeção de fluidos magnetizados, doados pelo operador, pelo passista, e fluidos espirituais trazidos pelos espíritos que nos acompanham nessas tarefas. Segundo eles, os fluidos curativos eram absorvidos pela pessoa necessitada por meio dos centros vitais, os chamados chakras, acumuladores e distribuidores de energias, localizados no perispírito e pelo próprio corpo astral, que age como uma esponja. Estavam, assim explicados, tecnicamente, as curas promovidas por Jesus e pelos curadores de todos os tempos. Entre nós, seguidores de Allan Kardec, a imposição de mãos sobre uma criatura com a intenção de aliviar sofrimentos, curá-las de algum mal ou simplesmente fortalecê-la, ficou conhecida como passe. Muito embora a doutrina espírita, os livros básicos da doutrina espírita, não nos falam sobre o passe. Mas o passe é um dos métodos utilizados nos centros espíritas para o alívio ou cura dos sofrimentos das pessoas. Quando ministradas com fé, o passe é capaz de produzir verdadeiros prodígios, não milagres. Tem como objetivo o reequilíbrio do corpo físico e espiritual. Mas, se o passista tem boa vontade para ministrar o passe, mas quem o recebe não está verdadeiramente ali presente para recebê-lo, de pouca valia vai ter. É necessário, então, uma interação entre quem dá o passe e recebe o passe. O passista é aquele que ministra o passe. Ser um passista espírita é uma tarefa de grande responsabilidade, pois trata-se de ajudar e abençoar as pessoas em nome de Deus. Qualquer pessoa, independente da sua religião, pode dar o passe. O passe não é algo pertencente ao espiritismo. O passista não precisa ser um santo, mas necessita esforçar-se na melhoria íntima e no aprendizado intelectual. Armado do desejo sincero de servir, quase todos os iniciantes podem trabalhar neste sagrado ministério. O passista deve procurar viver uma vida sadia, tanto física quanto moralmente. O uso do cigarro e de bebidas e drogas, logicamente, devem ser evitados. Como o passista doa de si uma parte dos fluidos que vão fortalecer o lado material e espiritual do necessitado, esses fluidos precisam estar limpos de vibrações deletérias, oriundas dos vícios. No aspecto mental, o passista deve cultivar bons pensamentos no seu dia a dia. Orgulho, egoísmo, maledicência, sensualidade exagerada,
a violência nas atitudes devem ser combatidos constantemente. Quem dá o passe de forma séria, equilibrada, podemos observar por aquilo que nós trouxemos aqui no texto, ele naturalmente se torna uma pessoa melhor também, né? Porque ele precisa se equilibrar. A espiritualidade superior associa equipes de benfeitores aos trabalhadores que se esforçam, multiplicando-lhes a capacidade de serviço. Portanto, todos nós podemos dar o passe, porém é necessário um mínimo preparo moral, a fim de que a ajuda seja o mais eficaz possível. Lembro-me, né, só para voltar ao termo anterior, das chamadas benzedeiras. Elas recebiam as pessoas nas suas casas com muita boa vontade, e com muito boa vontade lhes transmitiam o passe, ou seja, benziam as pessoas, utilizando-se inclusive folhas, né, que batiam nas cabeças das crianças, principalmente, né? Ou seja, havia um desejo sincero de ajudar aquela criatura. Condições básicas para o exercício do passe: fé, amor ao próximo, disciplina, vontade, conhecimento, equilíbrio psíquico, humildade, devotamento, abnegação. O Espírito Emmanuel, no livro Segue-me, ele diz assim: se pretendes, pois, guardar as vantagens do passe, que em substância é ato sublime de fraternidade cristã, purifica o sentimento e o raciocínio, inclusive o coração e o cérebro. Fatores negativos que prejudicam os resultados do passe são o uso do fumo e do álcool, desequilíbrio nervoso, alimentos inadequados. Fatores negativos espirituais, morais, mágoas, más paixões, egoísmo, orgulho, vaidade, cupidez, desonestidade, corrupção. Todos esses são fatores negativos para quem pretende ser passista. Técnica do passe. Há uma certa discussão no meio espírita sobre como deveria ser aplicado o passe. Alguns defendem a tese de que os passes deveriam ser ministrados movimentando-se as mãos ao redor do corpo do indivíduo, de modo que as energias espirituais pudessem melhor atingir seus objetivos de cura. Outros acham que o ato de apenas impor as mãos sobre a cabeça de quem vai receber o passe já é suficiente. O espírito André Luiz nos informa no livro Conduta Espírita que o passe dispensa qualquer recurso espetacular. O José Herculano Pires, no livro Mediunidade, diz que o passe é tão simples que não se pode fazer mais nada além do que dá-lo. Quando o passe pode e deve ser aplicado, a variação das condições fluídicas e espirituais de qualquer criatura viva produz desequilíbrios orgânicos e psicológicos que podem dar origem a enfermidades. Alterações psicológicas ou traumas podem provocar mudanças fluídicas na camada exterior do perispírito, agravando doenças ou iniciando estados mórbidos. Daí a importância da terapêutica energética dos passes como tratamento, mas principalmente como profilaxia das enfermidades. Por isso, o passe deve ser aplicado regularmente, desde que seja esclarecido que o procedimento não é obrigatório, para desvinculá-lo de ritual ou dogma. Importante também esclarecermos que ir no centro espírita, receber o passe e não modificar o seu comportamento, de pouca valia vai ter. Porque o passe nada mais é do que uma transfusão de energias do passista para aquela pessoa que se sente adoentada. Aquela pessoa que se sente adoentada, via de regra, ela está em desequilíbrio espiritual. Então, se ela não modificar o seu comportamento, o passe vai ajudá-la muito pouco. Então é necessário que receba-se o passe, que se tenha vontade de se receber o passe, que entre em contato com o passista ali naquele momento do passe, que não entre, por exemplo, numa câmara do passe, se for o caso, e fique com o pensamento em outros lugares. Quanto será que está o jogo de futebol? O que eu vou fazer depois? Não, é necessário que você se sintonize com o meio ambiente em que você está,
Se sintonize com o passista, se sintonize com os espíritos que ali estão também, para que efetivamente o passe, né, essa energia, lhe faça efeito. O tema é vasto, o tema é muito interessante. Nós trouxemos aqui rapidamente algumas explicações sobre o passe, mas eu convido os amigos a estudarem mais com profundidade sobre o assunto. Agradeço muito a sua atenção e que fiquem bem e fiquem em paz.